Irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia, Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 16. Eu creio porque Ele é um Deus que ainda fala. Ele não mudou. Continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? 1 Tessalonicenses 5, a partir do 16 ao 24. Irei ler dois textos, mas, aleluia, Jesus, esse aqui é o início. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de todas as espécies de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia, Jesus. Eu voltarei a essa passagem quando já estivermos no final da mensagem. Aleluia, Jesus. Irmãos, a outra parte eu irei ler depois, porque, aleluia, os irmãos vão entender. Conforme a mensagem for sendo pregada, os irmãos vão entender. Prestem atenção, irmãos. Porque nosso Deus, Ele quer falar com você nessa noite. Ele marcou um encontro comigo e com você nessa noite. Dentro de todo ser humano, aleluia, Jesus, dentro de cada um, dentro do nosso íntimo, há um desejo de adoração, há um instinto de adoração. Nós já nascemos com esse instinto, seja criança ou idoso. Todos têm esse desejo, esse instinto pela adoração. Aleluia, Jesus. Seja qual for o país, a nação, raça, tribos e nações, todas elas têm um instinto de adoração. Há povos que adoram animais, né? Outros adoram montanhas, árvores, mas todos já nascem com esse instinto de adoração, de buscar algo para que possa adorar. Aleluia, Jesus. E esse desejo, esse impulso de adoração, ele é real no homem. E foi Deus quem colocou isso dentro do homem. Aleluia. Mas o Senhor diz: diante de mim. Mateus também, capítulo 22, 37, diz: amará o Senhor teu Deus de todo o coração e de todo o teu entendimento. A nossa adoração deve ser voltada somente para o Senhor. Somente para o Deus que criou os céus e a terra. O homem, quando ele não conhece a Deus, ele busca algo para que ele possa adorar. Até o ateu, ele crê naquilo, né? Ele chega até a discutir, a brigar por aquilo que ele crê, menos em Deus, né? Porque nós sabemos que o ateu, ele não crê em Deus. Ele tem uma filosofia e ele crê naquilo e ele chega a brigar até por aquilo, né? Em defender o seu pensamento. Mas nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra,
e tudo o que há. E Ele é o digno de toda adoração, de todo o nosso louvor. Aleluia, Jesus. Eu quero que o irmão projete aqui, Neemias, capítulo 3, Aleluia, Jesus. Neemias 3, apenas o versículo 13. Não se preocupe. A palavra no início pode parecer um pouco confusa, mas o Senhor falará com você. Aleluia. Diz assim: a porta do vale, Neemias 3, 13. A porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aleluia. A porta do vale, como aqui está falando, o texto nos diz que reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Essa porta, ela nos fala de reconstrução, e reconstrução também nos arremete a avivamento. Nós sabemos que Neemias foi um homem usado pela mão do Senhor para erguer ali os muros de Jerusalém. E Neemias, ao chegar naquele lugar, analisou e chamou ali cabeça de cada família, ele colocou por cabeça ali daquela obra, né? E as famílias trabalharam para a construção daquelas portas e daqueles muros. Eu costumo dizer que a Bíblia, a palavra do Senhor, não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Tudo que está aqui, aleluia, ela tem um sentido. Se prestarmos atenção, a palavra está dizendo aqui: a porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e lhe assentaram as portas. Nós sabemos que uma construção, ela nunca começa pelas portas. Ela começa pelo alicerce, pelo baldrame. Depois sobe-se as paredes e depois faz-se as portas. Mas aqui está dizendo que eles começaram pelas portas. Aleluia, Jesus. E entre essas portas ali, eram 12 portas. Eram 12 portas, né? E entre elas tinha, eu não vou falar de todas, porque o tempo não dá, mas tinha ali a porta do gado, que era a mesma porta das ovelhas. Essa porta só entrava, nada saía por ela. Ficava próximo também, ali, aleluia, Jesus, ao santuário, porque era onde os animais eram oferecidos ao Senhor. A porta do peixe, ela entrava e saía. Podia entrar e podia sair por ela, né? Também tinha ali a porta velha, que aquela porta era apenas um memorial. Era uma lembrança dos primórdios, da história de Israel. Como eu já falei aqui, que a porta do gado só entrava, nada saía. Assim também a porta do peixe, ela entrava e saía. Por quê? Porque os peixes que entravam ali para ser comercializados em Jerusalém, eles entravam e também retornavam pela mesma porta. Já a porta velha, ela continuava fechada. Ninguém entrava nem saía por ela. Essa porta, aleluia, como eu já disse, ela nos arremete a nossa vida, a coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, a nossa intimidade com Deus. É uma porta que nós não devemos deixar que ninguém passe por ela. É a nossa história. É a minha e a tua história para com Deus. Essa porta está ali como um memorial. E também tinha a porta do monturo. A porta do monturo era onde se passava o lixo que saía de Jerusalém, né? Saía daquela cidade, passava por a porta do monturo. Creio eu que ali existia muitas aves de rapina, pois com certeza era um lugar que tinha um mau cheiro,
né? Existia um mau cheiro ali. Aleluia. E uma coisa importante aqui, como eu já falei, é que eles começaram a construção pelas portas. Por que eles começaram a construção ali pelas portas? Deus, Ele sabe, aleluia, como trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Aleluia. Essas portas, elas foram erguidas primeiro, porque a palavra de Deus, aleluia, Jesus, ela nos leva a coisas que às vezes a gente não compreende, e se a gente analisar, a gente vai ver que Jerusalém ele foi destruído por causa do pecado que entrou pelas portas. Então, quando Deus trabalhou ali na vida de Neemias, para que Neemias edificasse ali aquelas portas, aquele muro, primeiro foi a reconstrução das portas. Porque foi pelas portas que Jerusalém foi invadida pelo pecado, pela destruição. Foi pelas portas. Aleluia, Jesus. E eles começaram ali a trabalhar. Nós vemos ali, ao ler o texto, a gente vê que cada família abraçou aquele lugar, abraçou aquela obra com os seus familiares. E cada um edificava construía uma porta e edificava o muro, tanto da esquerda como da direita. É por isso que a obra ela terminou em 52 dias. É porque eles trabalhavam daqui para lá e daqui para lá. E aí, em 52 dias, eles se abraçaram, né? Chegaram ali todos e terminaram a construção daquelas portas e daqueles muros. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já disse que o pecado entrou pelas portas, Deus, Ele vai agir na minha e na tua vida aonde deu errado. Ele não age aonde está dando certo. Ele vai agir aonde deu errado. E agora o Espírito Santo de Deus me faz lembrar sobre Pedro. Quando Jesus estava ali no monte orando, na conversa entre eles ali, Jesus disse para Pedro: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E logo ali Jesus foi entregue. E Pedro e os discípulos seguiam, mas de longe. A Bíblia fala que nenhum estava ao lado de Jesus. E ali eles procuravam alguém para acusar Jesus, mas não encontraram. De certo que chegou pessoas, né, para dizer que Pedro era um deles. E assim como Jesus falou, aconteceu. Sabemos já da história, que Pedro negou Jesus. Antes que o galo cantasse, ele negou as 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E ele não disse outra coisa a não ser: eu vou pescar. O que Pedro quis dizer com isso? Eu estou largando tudo. Eu estou abandonando tudo. Mesmo aquele choro de arrependimento, ele disse: eu daqui para frente vou voltar a ser o que eu era antes. E nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, Maria e as outras foram até ao sepulcro e encontraram a pedra fora ali do túmulo. Elas correram e foram avisar os discípulos. E João, no capítulo 20, nos conta que ele não fala o nome dele, mas a gente sabe que era ele. Que eles correram, Pedro e ele correu para ver o que tinha acontecido. E ele disse que Pedro ficou para trás. Aí eu imagino o que Pedro ia pensando naquele caminho. Eu vi Jesus curar a minha sogra. Eu vi Jesus ressuscitar mortos. Eu fui testemunhar ocular dos milagres dele. E agora? Que vergonha. E agora, o que eu vou dizer diante dele? E a Bíblia diz que quando
Jesus apareceu para Maria, que Maria reconheceu ali, Jesus disse assim: vai aos discípulos, diz que eu irei para Galileia, mas diz a Pedro que vá. Por que Jesus citou apenas o nome de Pedro? Como eu já falei, a Bíblia não há letra inútil, nem palavra desnecessária. Jesus queria tratar com Pedro. Jesus queria tratar com Pedro. E Pedro estava onde? Pescando. Pescando no mar de Tiberíades. E ali eles lançaram as redes e nada apanharam. E Jesus, andando na orla ali, disse: filhos, tem alguma coisa para comer? Irmãos, quando Pedro disse: eu vou pescar, os outros também disseram: eu também vou. Aí Jesus ressuscita, volta ao local aonde Jesus falou com eles e os convidou para segui-lo, e chega chamando de filhos. Que amor é esse? Que amor é esse? Quando ele disse: lançai a rede para a direita, João lembrou da pescaria, lembrou que essa cena já havia acontecido. E a Bíblia fala que eles pegaram peixes que o barco quase ia a pique. E João reconheceu, João disse: é Jesus, é o mestre. E Pedro se atirou na água. E agora? Ele me cercou. Não tem mais como eu escapar. E a Bíblia fala que, ao se aproximar, eles viram ali peixe e pão já preparados. E Jesus chega para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Ele faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. Porque assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus também fez a pergunta: tu me amas? Para que ele caísse ali, para que ele compreendesse. Aleluia. E Jesus, como eu já falei, ele trata conosco, é no local aonde deu errado. É lá aonde você caiu. Ele vai atrás. Ele busca com amor. Aleluia, Jesus. E assim Pedro, depois dali por diante, Pedro foi transformado em um novo homem, como nós sabemos. Aleluia. Mas voltando para as portas, aleluia. Como já falei, as portas elas foram edificadas porque a abominação entrou naquela cidade, foi pelas portas, a idolatria, a violência, a prostituição e todos os pecados entraram pelas portas. Por onde entrou a destruição é por onde houve o recomeço, foi pelas portas. Deus, ele sabe trabalhar na minha e na tua vida. Mas o texto aqui fala da porta do vale. A porta do vale ficava de frente para um vale chamado Vale de Inom. E a Bíblia fala que nesse vale, nós sabemos que vale é uma depressão, né, que é cercado por montanhas. E a Bíblia fala que ali havia um belo jardim. Um belo jardim. Eu creio que os perfumistas daquele lugar pegavam ali as essências para fabricar os seus perfumes. Eles retiravam daquele jardim. Pássaros moravam ali. Abelhas vinham para colher ali o néctar para fabricar o mel. Era daquele jardim. Um jardim florido. Aleluia, um jardim perfumado. Aleluia. A Bíblia fala que aquele povo, aquele lugar, ele foi destruído. Logo após o cativeiro, porque o cativeiro quando veio para
os babilônicos, quando vieram para levar aquele povo, eles não levaram da primeira leva o pessoal, levaram de 2 vezes, né? Foi a primeira leva e depois foi a outra. E, claro, houve guerra ali. E aquele lugar onde era belo, onde era perfumado, onde enchia os olhos, transformou num lugar de podridão. Transformou num lugar de mau cheiro. Aleluia. Transformou-se num lugar de adoração a deuses pagãos. A Bíblia fala, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que aquele lugar foi totalmente destruído. E Jeremias, posteriormente, ele amaldiçoou aquele lugar. Outrora era um lugar belíssimo, mas foi transformado num vale de podridão. Um vale onde os filhos de Israel adoravam deuses pagãos. Se o irmão puder projetar Jeremias 7, aleluia. Pode projetar aqui no telão, aleluia. Glória a Deus. E nós iremos ler, aleluia, Jesus. Jeremias 7, 30 a 34. Para os irmãos verem em que se tornou aquele jardim. 7, 30 a 34. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos. Altos aqui quer dizer deuses, estátuas de deuses. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom. Neste vale, aleluia, para queimar no fogo os seus filhos e as suas filhas, que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. E entrarão em Tofete, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Aleluia. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e os animais da terra, e ninguém os espantará. Por que ninguém os espantará? Porque não há sobrevivente ali naquele local. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, porque a terra se tornara em desolação. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nestes versículos, agora, irmão, projeto o capítulo 32 e versículo 34 a 36. Aqui nós estamos vendo em que se transformou aquele jardim. Antes puseram as suas abominações na casa que chama pelo meu nome, para profanarem. E edificaram altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazer passar seus filhos pelo fogo e suas filhas. A Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação, para fazeres pecar a Judá. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vos dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência.
Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar e farei que habite nele seguramente. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, isso era apenas o 36. Porque Deus, ele está reclamando daquele povo. Aquele povo, eles viram Deus operar milagres. Eles passaram pelo Mar Vermelho a pés enxutos. E ali, aleluia, eles fizeram aquelas abominações. Moloque, aleluia, a Bíblia diz que ele tinha uma cabeça de cavalo e a sua boca ficava aberta, né? O corpo de Moloque era como o corpo de homem. E ele sentado ali numa posição de yoga, ele colocava as pernas assim e no seu colo aqui tinha uma caldeira de azeite quente. E o fogo saía pela boca. Né? A cabeça era a cabeça de um cavalo e ficava aberta e o fogo saía pela boca. E ali as crianças eram jogadas. É por isso que a palavra de Deus diz: passaram seus filhos pelo fogo. Era lançado dentro daquela boca, passava pelo fogo e caía dentro da caldeira de azeite quente. E para seus pais não ouvir os gritos, os sacerdotes da casa do Senhor, os sacerdotes, eles tocavam os tambores para que os pais não ouvissem os gritos dos seus filhos. Era coisa terrível. Era coisa terrível que se transformou aquele jardim, aquele belo jardim. Aleluia, Jesus. E também, quando o Moloque, ele era adorado, Baal, com o sangue também daquelas crianças, né? Aquele sangue era jogado no altar e Baal se sentia adorado, glorificado, né? Com aquele sangue daquelas crianças. E a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 36, aleluia, que aquele lugar se tornou um vale de encantamento, um vale de feitiçaria, um vale de bruxaria, de manifestações de entidades pagãs, lugar de profanação. Era tão grave o que ocorreu naquele lugar, que Jesus, quando citou o inferno, ele usa o vale de Rinom como exemplo. Outrora era um lugar belo, mas já não é mais. É um lugar onde foi tomado por adorações pagãs, deuses sidônios, lugar ali onde as crianças passavam pelo fogo. Jesus, ele usa a expressão Geina, né, que é a junção de duas palavras, Ge e Rinom. É uma referência ao vale de Rinom, aonde Jesus diz assim: o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Mateus 10, 28. O fogo nunca se apaga e o verme não morre. Irmãos, ali, os crimes hediondos que eram cometidos, as vítimas eram lançadas ali. É por isso que nós lemos que não havia quem enxotasse as aves de rapina. É porque não havia ninguém vivo. Não havia. Tornou-se um lugar de podridão. O jardim, aleluia, tornou-se podridão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui em Amós. Aleluia. Amós 5. Que diz assim. 5. Aí eu perdi aqui agora o versículo. Que diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel.
Aquele povo que praticou aquelas abominações era um povo que foi tirado do Egito, a mão forte, abraço forte do Senhor. Era um povo, como eu já disse, que viu, testemunhou Deus operar milagres e maravilhas. Foi testemunho do maná descendo do céu. Aleluia. Mas eles viraram as costas para o seu Criador. E é por isso que eu volto agora em Tessalonicenses 5, o versículo 23 e 24, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Deus que te chamou, aleluia, Ele fará a boa obra na tua vida. Mas Ele diz: conservai o vosso corpo e a vossa alma santa e irrepreensível. Aleluia. Os dias que estamos vivendo hoje não é diferente. Os dias que estamos vivendo hoje não é diferente. Essas portas, elas nos falam, como eu já falei de reconstrução, elas nos falam de avivamento. Aquele povo, ao construir aquelas portas, ao levantar aquelas portas e aquelas muralhas, eles estavam felizes porque estavam retornando do cativeiro. Eles reconheceram ali o pecado, o quanto foi grande, o quanto eles pecaram diante do Senhor. Mas nós lemos também aqui o versículo que o Senhor disse: eu também vos trarei e vos farei congregar novamente. Isso é avivamento. O que aconteceu ali foi um grande avivamento, um grande reboliço. Aleluia. Que nós venhamos a refletir, a analisar o que nós estamos fazendo. Porque eu acabei de falar aqui, não foi um povo estranho que fez todas essas maldades, que passou seus filhos pelo fogo, que adorou deuses pagãos. Não foi um povo estranho, foi o povo de Deus. E Ele hoje fala para mim e para você. Que nós venhamos vigiar. Não foi uma palavra para você pular, para você falar em línguas estranhas. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele trata com os seus filhos da maneira que Ele quer. Antes que eu trouxesse essa palavra para você, essa palavra me remoeu. Essa palavra tirou o meu sono. Eu colocava a cabeça no travesseiro e não dormia, porque o Senhor pregava, o Espírito de Deus pregava dentro de mim. Eu não sabia se eu pulava no chão e ajoelhava, ou se eu andava pela casa orando, porque o Senhor estava falando, fala para o meu povo que eu estou voltando. Arrependei-vos, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Os dias são difíceis, os dias são de trevas. E Jesus virá e não tardará. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque depois que as trombetas tocarem, não há mais como tu subir. Tu irás passar pela grande tribulação. Vigia. Essa palavra é para mim e para você. Que nós venhamos a vigiar. Que nós venhamos a ficar atento. Que nós venhamos a orar. Que nós venhamos a buscar a face do Senhor. Assim como a irmã Lindalva falou aqui. Ela falou pelo Espírito de Deus. A igreja precisa orar. A igreja só quer me dar. Só quer me dar. Mas não esquece de agradecer.
Agradecer pela vida, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer por estar aqui nessa noite. Quantos vizinhos teus, parentes teus não morreram? Nós sabemos, estamos vivendo essa pestilência pelo mundo inteiro que está ceifando milhões e milhões de vidas. Mas você está aqui hoje. E você só sabe dobrar o teu joelho para dizer, me dá. Não sabe agradecer. Quem sabe está adorando deuses estranhos. Quem sabe está prestando a tua adoração e o teu culto a deuses estranhos. Mas o Senhor vem nessa noite e diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele não brinca, a palavra dele é fiel e verdadeira. É melhor sermos despertados antes da trombeta tocar, do que ficarmos. É melhor sermos despertados pelo Senhor antes que os dias maus cheguem. Aleluia. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te. A porta velha era uma recordação dos primórdios da história de Israel. Como eu falei, ninguém entrava e ninguém saía por aquela porta, era uma recordação. Tu tem uma história com o teu Deus. Tu tens uma história com o teu Deus. Assim como eu também tenho. E nós não devemos deixar ninguém invadir essa história. Nenhum Deus estranho pode roubar isso de mim e de você. Volte a tua adoração para o Senhor. Volte ao primeiro amor. Eu estou lendo um livro que chama Os Generais da Oração. Nesse livro, o escritor diz que Edwards, o escritor do livro Os Pecadores na Mão de um Deus Irado, que eu também tenho e recomendo para quem quiser comprar e ler. Porque nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Que quando Eduardo pregou esse sermão, pecadores na mão de um Deus irado, todos que estavam ali começaram a se agarrar nas colunas daquele lugar. Começaram a segurar nos bancos, gritando, alvoroçados, porque na mente deles o chão estava se abrindo e estavam sendo engolidos pela terra. Aleluia, Jesus. Deus desperta o seu povo, não é de agora. O despertamento para o povo de Deus não é de agora. Mas nós sabemos que os dias estão se findando. Não é novidade para mim nem para você. A irmã falou que devemos usar máscara, devemos. Higienizar as nossas mãos com álcool, devemos. Mas também nós devemos crer num Deus que é poderoso. Um Deus que tem um controle sobre os céus e a terra, os mares, as aves dos céus. É esse o Deus que nós servimos. É esse o teu Deus, ó Israel. Esse é o teu Deus. Não prestarás culto a outros deuses. Não porá, aleluia, outros deuses diante de mim, assim diz o Senhor. Adorarás somente ao teu Deus, só a Ele prestarás culto. Aleluia. Que essa palavra venha falar melhor nos nossos corações. Que possamos ir para casa e refletir como está a nossa vida diante do Senhor. Nem todo dia é dia de pularmos, é dia de nos alegrarmos. Mas uma palavra que venha nos corrigir, uma palavra que venha nos despertar, também é necessário. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Deus avisou o povo, antes que o povo viesse a ser entregue na mão do exército de Babilônia, Deus colocou profetas para lhe anunciar àquele povo, arrependei-vos e convertei-vos. E aquele povo não deu atenção. Os dias continuam sendo os mesmos. Segunda continua sendo segunda, terça continua sendo terça. Quem vai fazer a mudança sou eu e você. Quem vai dar um destino certo para as nossas vidas sou eu ou você, certo ou errado. Depende de nós.
Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.